Eu queria começar mostrando a vocês uma imagem. E essa imagem, na sua opinião, se trata do quê? Alguém poderia dizer do que isso se trata? É um púlpito. Alguém sabe da onde? Alguém se arriscaria? De Genebra, da Catedral de Saint-Pierre. O púlpito, ele ocupa um lugar muito importante nas catedrais. Esse é um púlpito construído possivelmente no século XII, né? Período onde as grandes catedrais estavam sendo construídas. Uma catedral como a Catedral de Saint-Pierre demora cerca de 400 a 500 anos para ficar pronta. Uma catedral como a de Notre Dame ou a de Colônia, na Alemanha, são catedrais que demoram um grande tempo para poder ficar pronta. Mas a primeira coisa que fica pronta em uma catedral é o púlpito. Eu botei outras imagens aí da catedral, que agora vocês vão descobrir, né, a Catedral de Genebra, que aparentemente pode ser vista como algo pequeno, mas é uma obra de arquitetura de caráter assim grandioso e de uma profunda intencionalidade em cada aspecto que ela possui dentro. O púlpito, se você perceber, pode voltar lá, ele não fica no centro da catedral, ele fica ao lado. E tem um significado para isso. A mesa do Senhor ocupava o centro da catedral e o púlpito ele ficava possivelmente nas laterais. Os púlpitos eles tinham esse caráter, eles eram suspensos e o pregador ele não entrava de frente para o púlpito, diferente daqui, né, da igreja, muito diferente. O pregador ele entrava por detrás do púlpito e em cada degrau desse púlpito haviam exortações para que ele fosse fiel à palavra, para que ele fosse coerente com o entendimento dele acerca do evangelho. Ele possui esse formato também porque ele se assemelha à boca de um peixe, ele parece com um peixe. E eu tirei algumas informações sobre a estrutura desse púlpito a partir de um livro do Franklin Ferreira que é bastante interessante. Ele diz o seguinte, ó: na arquitetura litúrgica antiga, esse púlpito representaria para a comunidade um peixe com a boca aberta. Tal imagem remeteria, quem estivesse no templo, à história do profeta Jonas no Antigo Testamento. Aquele púlpito comunicava para os cristãos, na Idade Média e na Reforma, que eles se reuniam nessas igrejas para ouvir um homem que só consegue ficar em frente ao povo de Deus para lhe expor a palavra se este lhe sair do ventre do peixe em oração. A arquitetura do púlpito, ela tinha por objetivo ressaltar o valor do ensino, a importância que a igreja dava ao ensino. E por isso que ele era todo elaborado, como nós vimos ali. Era um púlpito todo bem construído, porque o objetivo era mostrar de que não aquele que está ali expondo, mas aquilo que é exposto é de grande valor para a igreja. Mas a grande pergunta que a gente pode fazer nessa manhã é: o que essa introdução tem a ver com a nossa temática de hoje? Como vocês sabem, o nosso tema da aula de hoje é sobre o dom de ensino. E o ensino, como nós vimos através dessa obra de arquitetura, ele sempre foi algo colocado em estima pela igreja. A igreja cristã sempre foi uma comunidade muito animada pela palavra. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade comunicada por meio de sermões, por meio de pregações, por meio de discursos longos. Desde os seus períodos primitivos, a igreja sempre não só teve um paladar exacerbado pela palavra, mas sempre deu por muita estima e por muito valor
o anúncio da palavra, o compartilhamento da palavra. O próprio Jesus habitou entre nós com uma comunicação clara no espaço-tempo daquilo que Deus já havia revelado de si. Jesus é a comunicação exata do ser de Deus. Então ele também explicita, comunica a palavra. Ele é a própria palavra. Jesus também fez longos e importantes discursos. Nós podemos observar como o Sermão do Monte, ou todas as tentativas de Jesus de fazer com que aquele povo compreendesse aquilo que havia sido anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, nos mostram que desde o nosso mestre, até mesmo aos seus delegados, como os apóstolos, como todos os discípulos cristãos, dão valor e são incumbidos na tarefa de compartilhamento da palavra. Não é por mera eventualidade que a igreja sempre considerou características de clareza, persuasão tão importantes para o avanço da missão cristã. Apesar de não ser a única característica importante, ela é uma boa característica e uma característica muito estimada para que o avanço do reino continue se procedendo. Então, aonde chegamos? O dom de ensino, assim como os demais dons, são dádivas de Cristo. São dádivas concedidas à igreja. E eu queria que você pudesse pensar, primeiramente, em dois aspectos. Por quê? Existe uma grande estima pelo dom de ensino. A igreja cristã sempre foi uma igreja animada com a palavra, mas também existe uma supervalorização em detrimento dos demais dons acerca do dom de ensino. Ainda que o ensino seja importante, e ele de fato é, Paulo vai colocar ele numa categoria em que todos nós devêssemos buscá-lo. O ensino não confere àquele que ensina um poder especial ou uma posição diante dos irmãos, como se ele fosse alguém de maior valor ou alguém que recebeu um poder da parte de Deus especial. Aquele que ensina, igualmente com aquele que serve e com aquele que tem os demais dons, recebeu da parte de Cristo e não tem no seu dom uma valorização em si mesmo. Aonde que eu quero chegar? Paulo ressalta algumas coisas que são de extrema importância para nós. A primeira, existe um imperativo no Novo Testamento acerca da busca de dons, e nós já vimos isso na última aula. Esse imperativo, ele concerne a dois aspectos. A primeiro, de que a gente busque individualmente os dons. Nós, como igreja, como pessoas que desejam exercer o seu papel no corpo, e Paulo utiliza a analogia do corpo em Romanos capítulo 12, como nós lemos, nós devemos buscar meios para que nós possamos servir a igreja e edificá-la. E um dos modos para a gente servir a igreja e edificá-la é buscando tais dons. Então existe primeiramente uma busca, uma exortação na direção de uma busca individual por esse dom. Mas não só isso. O buscar também tem a ver com buscar entre a igreja aqueles que possuem habilidades mais específicas para exercer os seus dons. Então, devemos buscar individualmente e devemos observar entre nós aqueles que possuem tais habilidades a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Por isso que um diácono ele deve estar preocupado com os demais irmãos, quais deles possuem o dom de servir. E o pastor, aqueles que possuem determinados dons da palavra. Afinal, é o pastor que lhe confere a autoridade para estar aqui na frente. Então existe, da parte de Paulo, um imperativo para que nós nos atentemos primeiramente, na busca do dom, e segundo, quem de nós exerce tal dom, para que possamos dar testemunho, encorajamento e incentivo àqueles que exercem tais dons para a edificação da igreja. A segunda coisa, e eu já toquei lá no início, é de que esse dom nos foi dado como graça. Ou seja,
a graça que nos foi concedida, e eu queria que você fosse comigo até Efésios capítulo 4. A graça que nos foi concedida trouxe-nos não apenas a bênção da salvação, mas trouxe-nos também dons. E é isso que Paulo está falando aí no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Então, a ascensão gloriosa de Cristo trouxe-nos salvação e também distribuiu de modo gracioso dons entre nós. Isso significa que todos aqueles que passaram por um processo de conversão, que foram convertidos ao Senhor, receberam um presente de Cristo, que não se resume só na salvação, e já seria grandioso por demais, mas também recebeu habilidades que são úteis ao corpo de Cristo. Em especial, nós trataremos o ensino, mas eu queria que você pudesse pensar de que a analogia utilizada aqui por Paulo é a analogia do despojo. O despojo era os materiais preciosos ou o dinheiro que determinado general, ele quando derrubava o povo inimigo, quando ele desbaratava o povo inimigo, ele recolhia e levava até a sua aldeia em uma grande festa, demonstrando de que o povo inimigo havia sido derrotado. Então, a figura do Antigo Testamento, a figura da Antiguidade, era de que esse general, ele compartilhava com os demais membros da aldeia dinheiro, compartilhava bênçãos ali, para que aquele povo pudesse receber coisas preciosas. Vá comigo em Isaías capítulo 53, porque é justamente essa analogia da qual a profecia de Isaías está apontando. Isaías 53. Como hoje é um estudo, irmãos, eu vou passear por diversos versículos para dar sustentação aos argumentos que eu estou propondo. Isaías 53, verso 11 e 12. Você poderia ler comigo? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha o 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse Messias que está sendo aqui, anunciado em Isaías, é o Messias que salvaria o seu povo, libertaria o seu povo das suas transgressões e repartiria com o seu povo os despojos, as conquistas obtidas. Aquilo que era precioso foi compartilhado com a igreja. Cristo, ao ascender nos céus e triunfar gloriosamente sobre a morte, compartilhou com a sua igreja a ressurreição, e por isso existe uma promessa vindoura, mas também, ainda nesse tempo, repartiu os despojos com a igreja. E por isso que ignorar os dons, e por isso que Paulo enfatiza a busca desses dons, foi algo conquistado por Cristo, foi algo nos concedido por graça, um presente, uma dádiva. Não foi isso que nós estudamos na última aula? A graça de Deus se manifestou salvadora e nos trouxe muitos dons. Que nós possamos buscá-los, que nós possamos encorajar a outros a exercê-los. Esse é o papel da igreja cristã. Mas então, o que consiste, ou melhor, em que consiste o dom de ensino? A gente já fez uma introdução falando da relevância que o ensino tinha,
Nós já falamos da necessidade de valorizarmos o dom, porque ele foi conquistado por Cristo e ele foi distribuído a nós. Agora nós entramos diretamente na nossa temática. Em que consiste o dom do ensino? Os demais irmãos estarão expondo acerca dos outros dons. Mas eu queria pensar com vocês mais precisamente no ensino, porque o ensino é algo que traz para muitas pessoas, às vezes, como eu posso dizer? Um questionamento, uma dúvida, um receio. No que consiste esse dom? Primeiramente, ele está na categoria dos dons de fala. Na Escritura, existe listado em termos daquilo que foi descrito, tanto na lista de Romanos, quanto na lista de Coríntios, quanto na lista de Efésios, cerca de 17 dons listados. 17 dons foram listados. Esses dons eles podem ser divididos em dons de sinais, dons de fala e dons de servir. Entre esses dons de fala está o ensino. E esse ensino, essa capacidade de ensinar, ela consiste na habilidade de comunicar de modo compreensivo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, aquele que possui a habilidade de ensinar, ele tem uma capacidade eloquente e aparenta ter certa facilidade para isso. Então, é importante que você olhe para essas características, lembrando, para que elas possam ser motivo de avaliação e motivo de busca, mas também motivo de testemunho. É a igreja que confirma a eleição dos presbíteros, é a igreja que confirma aqueles que estão ensinando. Apesar de serem levantados pelos oficiais, a igreja dá testemunho. E é importante que vocês saibam as características que consistem em aqueles que possuem o dom de ensino. Não só isso, esse dom está ligado à comunicação da palavra de Deus. Os que têm tais dons precisam crescer no entendimento da Escritura. Pedro escreve: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. A pessoa que possui o dom de ensino, ela também possui uma capacidade fantástica de tirar princípios explícitos e princípios a partir da lógica, da razão. Ou seja, o catecismo, a confissão de fé, melhor dizendo, de Westminster, fala que a escritura ela é aproveitada para todos os aspectos da vida humana e de que determinados pontos estão explícitos e outros pontos nós precisamos, por meio da lógica, por meio da utilização da nossa capacidade de raciocínio, retirar para que possamos viver a vida em comunhão uns com os outros e em comunhão com Deus. Nem tudo que está na Escritura, e a gente percebe isso quando alguém vai expor, né? Caraca, eu não tinha sacado isso, eu não tinha percebido isso. Essa pessoa que possui o dom de ensino, ela claramente tem uma certa habilidade de retirar os princípios que não estão tão explicitados. Mas não só isso, ela também conhece para passar para os outros. Quem possui a característica do ensino, que possui esse dom, é uma pessoa que constantemente não consegue se manter calada com aquilo que aprende. Ela está sempre conhecendo para poder transmitir aos outros. Ela está sempre preocupada em como aquele conhecimento que ela alcançou pode chegar aos outros. Então, irmãos, essas são as características que concernem ao dom de ensino. Mas aí você olhou para essas características e pensou: eu não tenho elas, talvez eu não me enquadre em uma pessoa que tenha o dom do ensino. Eu queria pensar no ensino também, e aí eu estou falando do ensino e não do dom, como algo de inerente responsabilidade à vida cristã. Existem três fundamentos que a Bíblia exige acerca da fala, ou seja, acerca da habilidade de comunicação que é exigido a cada um de nós. Eu queria que você pudesse prestar atenção e anotar. Primeiro, a Bíblia exige que nós tenhamos de ensinar. O texto ali citado, e eu peço que você abra comigo, Colossenses capítulo 3.
3,16. Fala de um tipo de ensino que aponta para uma mutualidade. Ou seja, a tarefa de ensinar, apesar de ser delegada, de ser responsabilidade daqueles que possuem o dom, também é uma tarefa sua, que talvez não tenha aquelas características. Olha aí, Colossenses capítulo 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Percebe? Existe um imperativo paulino para que você se comprometa com o ensino, independente se você possui o dom. Esse aspecto é um aspecto muito negligenciado. Por quê? Nós olhamos pessoas que possuem habilidades, nós olhamos pessoas que possuem certa facilidade de compartilhamento da palavra, e nós pensamos assim, a gente espera por eles, espera que eles compartilhem. Quando, na verdade, até mesmo aqueles que ensinam precisam ouvir a palavra, precisam ser ensinados sobre a palavra. Algo que é bastante recorrente para quem ensina, e eu posso dizer isso em termos de experiência, é de que quando você vai se encontrar com alguém, a pessoa não se prepara para trazer um devocional, porque ela espera que você, que é do ensino, traga. Mas a obrigação ali, e obrigação, entenda bem, a responsabilidade ali de ensinar, de incentivar, de encorajar, de aconselhar por meio da palavra, ela é mútua. Então, não espere apenas daqueles que ensinam o apontamento para ensinar, a prerrogativa de tomar a frente para ensinar. Outra coisa que eu queria ressaltar é de que esse ensino mútuo, ele também vai resvalar em, por exemplo, Mateus capítulo 28, quando Jesus dirige a todos os discípulos o discurso da grande comissão. Qual é o discurso da grande comissão? Vão, batizem e ensinem. Ensinem formando discípulos. Ensinem catequizando discípulos. Então, se você não possui o dom de ensino, não significa que você não deve valorizar o ato de ensinar. Você precisa valorizar o ato de ensinar, porque existe um compromisso, uma responsabilidade para com o seu irmão que está aí do seu lado, do qual você precisa arcar, você precisa se comprometer. O aconselhamento mútuo, eu queria que você pudesse abrir também, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 11, que fala sobre o aconselhamento. Apesar daquele texto também falar, eu acho uma boa a gente abrir também em Tessalonicenses. Diz o seguinte: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. O consolo, a edificação, ela decorre de um domínio do conteúdo da Escritura, de um conhecimento acerca da Escritura, de uma meditação acerca da Escritura. Essas características não são características exclusivas para quem está na frente, para quem sobe ao púlpito. A igreja precisa cultivar essas características. Atos capítulo 1, versículo 8, a última exigência que a Bíblia nos coloca enquanto pessoas que talvez não tenham o dom, mas que devem exercer as habilidades de fala, devem ir na direção. Atos 1:8, é isso? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então percebe, ensino, aconselhamento e testemunho envolvem palavra, envolvem conhecimento bíblico, envolve desenvoltura com os textos bíblicos. Por isso, apesar de existir um dom,
destinado a pessoas específicas, nosso compromisso deve ser ensinar, exortar, aconselhar e testemunhar acerca de Jesus. Fomos? Esse comprometimento, ele deve partir tanto de homens quanto de mulheres e também de crianças. Segundo, o segundo ponto que eu coloquei aqui, que a Bíblia nos exige, é a partir da compreensão acerca da graça, que nós devemos educar-nos e educarmos na palavra. Tito, capítulo 2, não coloquei a referência aqui, mas vamos lá comigo. Tito, capítulo 2. O versículo 1 diz o seguinte: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Vai no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela o quê? Nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos educou e devemos, como a graça nos é pedagoga, paciente, tranquila, amável, respeitando o nosso tempo, também ir na direção do ensino de outros irmãos. Não devemos nos eximir da responsabilidade com o ensino. Esse ponto, esse amarrado é o que eu queria deixar para você. Se você, como líder da sua casa, se você, como discipulador, recua de avançar acerca do ensino, olhe para as Escrituras. Se você, como irmão em Cristo de outras pessoas aqui, olhe para as Escrituras. Veja as exigências que Cristo faz acerca de nós, acerca do que devemos compartilhar entre nós. A partir disso, o que podemos deduzir de quem possui esse dom? Já vimos que é uma responsabilidade inerente a todos os cristãos. Já vimos que o dom não é algo de supervalorização por aquele que possui. Agora vamos entender e vamos entrar no que consiste esse dom e que papel exerce aquele que possui tal dom. Primeiro, eu gostaria de dizer o que aquele que possui esse dom não exerce na igreja. Primeiro, ele não ocupa a posição de profeta. Apesar da gente, às vezes, ouvir, né, essa pessoa é profeta, é boca de Deus para nós. Quem já falou isso? Acerca de principalmente nossos contextos anteriores, né? Que todo mundo gosta de esquecer, né? Aquele que possui o dom de ensino, aquele que está à frente ensinando, o pregador, o expositor, ele é visto como um profeta. E é importante nós entendermos essa palavra porque ela, por demasiadas vezes, é usada de modo equivocado. Então, quem possui o dom ocupa que papel da igreja? Não ocupa o papel de profeta. Por quê? Antes de tudo, o pregador e expositor cristão, ele não é um profeta, ou seja, ele não recebe sua mensagem de Deus como revelação original e direta. Em nossos dias é comum o uso da palavra profeta em um sentido equivocado. Um profeta no Antigo Testamento, preste atenção, era o instrumento pelo qual Deus falava diretamente. O profeta do Antigo Testamento era a boca de Deus, aquilo que ele proferia era escritura, aquilo que ele proferia vinha diretamente da parte do Senhor. O texto que eu coloquei aí de Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2, é daquele momento em que Deus separa Arão para que ele pudesse ser a sua boca em direção ao povo dele. Um profeta não é alguém que necessariamente prediz o futuro. Essa também é uma característica que a gente às vezes atribui para a figura do profeta como alguém que sabe o que passa dentro do coração das pessoas, ou alguém que viu o que ia acontecer com você,
profeta não necessariamente se restringe àquele que prediz o futuro. O profeta, ele está intrinsecamente ligado a ser uma comunicação, uma extensão da comunicação de Deus. Ele é boca direta, original, botei ali, né? Revelação original e direta da parte de Deus. O profeta não fala suas próprias palavras e nem seu próprio nome. Isso explica as introduções dos discursos proféticos. Veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a boca do Senhor o disse. Esse detalhe que às vezes passa despercebido para nós ao lermos passagens do Antigo Testamento, ele configura exatamente aquilo que nós estamos falando sobre o profeta. Então, alguém que ensina hoje na igreja não pode ser considerado, num sentido mais claro, um profeta. Pode passar. A profecia também, que consiste num dom, ela, assim como os apóstolos, o dom do apostolado, ela cessou nos primeiros anos do progresso da missão cristã. Então, nós podemos ver, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 21, alguém que exerceu tal dom, Ágabo. Já ouviu falar sobre Ágabo? Ágabo tinha o dom da profecia, mas a partir do momento que nós temos o cânon fechado e as escrituras completas, não temos mais por necessidade que alguém esteja falando diretamente em nome do Senhor. Deus falou por meio da sua palavra, primeiro pelos profetas, depois pelo Filho e depois pelos delegados por Jesus. O último dos profetas, se é que poderíamos caracterizar, né, seria João Batista. Nós já falamos sobre ele em outra área, em outra aula. Outra característica daquele que ocupa o papel de ensino na igreja nos dias de hoje, que não o caracteriza, é o dom do apostolado. O dom do apostolado, ou a qualificação para ser um apóstolo, aparece constantemente nas listas, tanto em Romanos, quanto em Coríntios, quanto em Efésios, como um dom que a igreja receberia, e de fato recebeu. Mas o que a gente precisa ter em mente é de que esse dom, ele teve o seu uso específico naquele contexto, de modo em que hoje igrejas que levantam apóstolos, pessoas que se denominam apóstolos, e nós já falamos disso aqui num culto de quinta-feira, não podem usar por prerrogativas de estarem listados lá naqueles aspectos de dons, esse tipo de autoridade, esse tipo de vocação, esse tipo de dom. O dom do apostolado, ele foi encerrado, e os apóstolos são aqueles 14, lembram dos 14? Os 12 de Jesus, mais Paulo, mais Matias. Esses são os apóstolos. O apóstolo do Novo Testamento é alguém escolhido por Jesus, enviado por comissão especial, plenamente autorizado de quem o enviou, e Jesus os nomeou e indicou de que eles seriam seus delegados para ensinar e agir em seu nome e autoridade. O apostolado, portanto, não se configura num cargo eclesiástico ou num dom capaz de ser alcançado nos dias de hoje. Aquele que possui o dom de ensino também não é necessariamente o quê? Um presbítero. Diáconos podem possuir dons de ensino. Além do serviço material, eles podem explicitar habilidades de comunicação. Em Atos capítulo 8, nós temos, se eu não me engano, a passagem de Filipe explicando as escrituras para o eunuco. Então Filipe, como um diácono, está ali exercendo uma habilidade que é muito comum àqueles que estão associados ao ensino, e ele não é necessariamente um presbítero. Outro aspecto também, e esse aqui eu faço questão de frisar, é de que homens leigos também possuem atuação na missão cristã, naquilo que concerne a fala. Um grande exemplo disso é Apolo. Apolo, apesar de não ser um apóstolo e também não ser um oficial,
possuía habilidades de comunicação, possuía capacidades retóricas que traziam à comunicação, à igreja cristã, o entendimento daquilo que estava sendo falado pelos demais apóstolos. A gente viu, em outros estudos aqui, ele era poderoso nas escrituras. Ele, que havia sido catequizado, tinha domínio para poder falar e compartilhava como um homem leigo, como um não oficial. Então, não é necessariamente não é necessariamente um pastor alguém que possui dom de ensino, apesar da prerrogativa do ensino ser fundamental para a eleição de determinada pessoa para o ministério pastoral. É necessário que o pastor tenha o dom de ensino, mas nem todo mundo que tem o dom de ensino é pastor. E aí também nós abrimos a prerrogativa que a Escritura nos permite, acerca também das mulheres. As mulheres também podem possuir atuação no que concerne à fala da igreja. O texto listado aí é um texto que nós já fizemos exegese aqui em outras aulas, é o texto de 1 Coríntios capítulo 11, onde a oração e a profecia, ou seja, a fala dentro do ambiente eclesiástico, deveria ser feito em submissão à autoridade. A mulher, quando falasse no âmbito eclesiástico, deveria falar de tal modo que ela fosse submetida à autoridade ali. Ou seja, Paulo não está falando aqui que a mulher não fala, mas que a mulher, quando fala sujeita às autoridades. É sobre essa estrutura que repousa a argumentação paulina. Se você quiser depois, pode dar uma averiguada mais precisa no estudo que nós fizemos sobre isso acerca das mulheres, Eu não lembro o nome do tema, mas aí você pergunta a Camila, tá? Que a Camila com certeza sabe. Então a gente já viu o que essa pessoa que possui o dom de ensino, ela não é. E agora nós vamos ver, de fato, então, o que ela é. O que é alguém, o que é o pregador, o que é o expositor, o que é aquele que possui o dom de ensino. Primeiro, ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. É a referência a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. O que é um despenseiro? O despenseiro, ele era aquele empregado de confiança do seu senhor, que prezava, ou melhor, zelava pela utilização correta dos seus bens. O despenseiro era aquele empregado de confiança que era uma espécie de administrador. Ele era um servo, tais como os outros eram, mas ele era aquele que se comprometia em zelar pelas coisas do seu senhor, de tal forma como o seu senhor zelava. O que ensina é um despenseiro no sentido de que a autorrevelação que Deus confiou ao homem se encontra nas Escrituras e deve ser preservada. O ensino cristão deve ser um compromisso, um zelo do mensageiro com a mensagem que lhe foi entregue. O despenseiro era um mordomo. É comum essa função tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O despenseiro da casa de José era aquele homem que cuidava da lavagem dos pés, era aquele homem que administrava e comprava os alimentos. O mordomo, ele pode ser utilizado, como sinônimo de administrador. Ele recebe a ordem de pagar o salário dos trabalhadores. A gente vê isso no Novo Testamento. A palavra mordomo, que muitas das vezes é traduzida por versões mais recentes, como administrador, significa aquele que possuía essas prerrogativas. Ele recebeu a ordem do seu senhor para poder pagar o salário dos trabalhadores, e o outro foi acusado de ser um mordomo, um despenseiro infiel. Ele defraudou os bens do seu rico patrão. Então vamos lá. Alguém que possui o dom de ensino precisa ter em mente de que é um despenseiro dos mistérios do Senhor. E é interessante porque esse texto que a gente colocou aí, de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, Paulo se refere a ele e também a Apolo. Paulo se refere como um apóstolo, que de fato era, e também alguém que não recebeu as prerrogativas oficiais como despenseiro.
Então, se você é alguém que expõe, se você é uma mulher que expõe, se você é um homem leigo que expõe, saiba que você é um despenseiro dos mistérios de Deus. Você é um mordomo. Busque administrar, busque tratar de modo zeloso a palavra de Deus, a mensagem de Deus, como o seu Senhor faria. E Jesus tratou a Escritura, a lei, com muito zelo, com muita dedicação, com uma capacidade de interpretação grandiosa. O que ele é também, pode passar. O pregador, ele é, ou a expositora, ela é, ou ele é, um arauto. E o que significa o arauto? O arauto é designado pela palavra grega kerix. O kerix é aquele que carregava o querigma. A gente vai ver o querigma mais pra frente. Mas o que fazia o arauto? O arauto era aquele que trazia as boas notícias. Ele trazia as boas novas acerca de determinada conquista. Ele era aquele cara que saía na frente e comunicava determinada mensagem do seu rei para o outro rei, ou ele vinha na frente depois de uma vitória, anunciando aquilo que o exército inimigo havia sido desbaratado. Enfim, o arauto, ele era aquele que trazia as boas notícias. Então, a segunda característica, além da característica de despenseiro, que alguém que possui o dom de ensino tem, é a característica de trazer as boas notícias. Enquanto Paulo pensa acerca de si mesmo e de seus auxiliares como despenseiros, essa não é a única palavra utilizada para descrever a tarefa daquele que ensina. Aquele que ensina pode ter a sua atividade resumida à expressão: pregamos, proclamamos a Cristo crucificado. E declara que é através dessa proclamação de que o arauto, de que aprove a Deus salvar os que creem. Então vamos lá. A mensagem que esse arauto consiste se fundamenta no Cristo crucificado. Esta é uma grande notícia. E esse arauto, ele vai na direção da proclamação dos que estão dentro e daqueles que estão fora. Enquanto a tarefa do dispenseiro é alimentar a família de Deus, o arauto é aquele que traz as boas notícias a serem proclamadas. Elas não são incompatíveis, ou seja, o arauto e o dispenseiro não são características incompatíveis, mas elas são diferentes entre si. O querissem, que é proclamar como arauto, é dar notícias que as pessoas ainda não sabem. Aquele que ensina, portanto, deve ser tanto um dispenseiro como um arauto. Agora, mais propriamente entrando no assunto dessa mensagem, o querigma do arauto, ou seja, a mensagem do arauto, ela consiste no anúncio do evangelho. Eu achei bastante interessante esse trecho do John Stott, porque ele fala o seguinte: o pregador cristão é tão despenseiro quanto arauto. A boa notícia que ele deve proclamar faz parte da palavra da qual ele é despenseiro, pois a palavra de Deus é essencialmente o registro e a interpretação do grande feito do Redentor de Deus em Cristo e através dele. As Escrituras dão testemunho de Cristo, o único Salvador dos pecadores. Assim, um bom despenseiro da palavra será sempre um zeloso arauto das boas novas da salvação em Cristo. Fantástico, porque o John Stott, ele resume a necessidade daquele que possui o dom de tanto ter a característica de dispenseiro quanto ter a característica de arauto. O querigma, ele consiste e é exatamente baseado nesses argumentos que nós avaliamos um verdadeiro profeta, um verdadeiro anunciador das Escrituras, um verdadeiro expositor das Escrituras, com um falso, que se solidifica o querigma do querix.
uma proclamação da morte, ressurreição e exaltação de Jesus, vistas como um cumprimento da profecia e envolvendo a responsabilidade humana. Em consequência disso, a consideração de Jesus como Senhor e também como Cristo. Uma convocação ao arrependimento e ao recebimento de perdão dos pecados. Esses três elementos definem o querigma da igreja, pelo qual o querix deve ser confirmado ou rejeitado. O que confirma ou rejeita, né? O que confirma ou reprova, melhor dizendo. Reprova um arauto para a igreja é a sua mensagem. E a mensagem do arauto deve conter esses fundamentos, que não é só a mensagem que o arauto deve ter, né? Mas que toda a igreja deve carregar consigo. Esses são os fundamentos, o coração da mensagem cristã. Por último, ele é também uma testemunha. Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e Mileto como aqueles que receberam do Senhor o ministério de testemunhar o evangelho da graça, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé exclusiva em Jesus Cristo. O testemunho, ele é dado perante o mundo, esse mesmo mundo que acusa Jesus e o julga. Então, ele é alguém que zela pela palavra, ele é alguém que anuncia boas novas, ou a boa notícia da salvação, e ele também é alguém que dá testemunho diante do mundo acerca daquilo que Cristo realizou. O testemunho cristão é o testemunho do Filho, ou seja, quando vier o Consolador, dará testemunho de mim. Isso é uma fala de Jesus. O ódio do mundo concentra-se contra Cristo. Odiaram-me sem motivo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Portanto, a tarefa de testemunho é, diante de um mundo que acusa Jesus, através do testemunho do Espírito, nós devemos abrir a nossa boca e falar sobre quem Ele é, sobre o que Ele veio fazer entre nós. O testemunho ele é dado pelo Pai, embora Jesus dissesse que o Espírito que daria testemunho de mim, ele enfatiza que é o Pai que envia o Espírito para dar testemunho. Então, também da parte daquele que ensina, existe um convite para a participação da pericorese da relação trinitária. O Pai dá testemunho do Filho, o Filho dá testemunho do Espírito, e essa pericorese, que nós já sabemos, já entendemos o que é, né? Ela nos é também dada como dádiva para que nós participemos como testemunha dele. Eu acho que dá para resumir tudo isso que eu falei nessa frase também do John Stott. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo está sendo julgado não pelo Sinédrio, nem por Pôncio Pilatos, nem por Herodes, mas no tribunal da opinião pública. O mundo, que significa no Novo Testamento a sociedade secular, a sociedade não cristã, a sociedade que muitas vezes é hostil à palavra de Deus, exerce o papel do juiz. Ele está continuamente julgando, ou seja, o mundo está continuamente julgando Jesus, pronunciando vários vereditos a seu respeito. O diabo o acusa com muitas mentiras e chama centenas de falsas testemunhas para depor. O Espírito Santo é o paráclito, ou seja, o advogado de defesa, e nos chama como suas testemunhas. O pregador cristão tem o privilégio de testemunhar para e por Jesus, defendendo, elogiando e colocando diante da corte evidências para que eles possam ouvir e reconsiderar antes do veredito final. Então, a função dessa pessoa que ensina, a função daquele que recebeu o dom do ensino é diante do mundo dar testemunho acerca de Cristo, fazendo com que as pessoas reconsiderem suas vidas, reconsiderem a forma com que elas têm vivido e defendendo, elogiando, exaltando o nome de Cristo. Por último, irmãos, eu queria deixar algumas considerações finais. O ministério da palavra é um ministério de mordomia, nós vimos. Ou seja, é um ministério que
da mesma forma que os outros dons, estão dispostos como uma graça ofertada por Cristo, como um presente, como uma dádiva. Por isso que aquele que possui o dom de ensino não é superior aos demais membros que possuem outros dons. É necessário que da parte daqueles que possuem o dom, busquem constantemente um aperfeiçoamento para que as suas habilidades, que já foram concedidas por Deus, possam ser aprimoradas e possa haver entre os irmãos um crescimento, edificação, um alimento sólido. Aquele que possui o dom de ensino não deve ser visto como alguém especial e superior aos outros. Apesar de estar na posição de ensinar, tem muito o que aprender com os demais membros do corpo. E por último, aquele que possui o dom não deve pensar de si além do que convém, pois é a obra do Espírito e tudo o que alguém faz, tudo que alguém que ensina faz é no poder do Espírito. A oferta de sua própria vida vai na direção de que outros aprendam sobre o Senhor, e tudo isso deve resultar em um culto a Deus. Volta para Romanos capítulo 12 para a gente concluir a nossa aula. Romanos capítulo 12 começa com Paulo descrevendo a resposta cristã à graça que nos foi ofertada. Nós respondemos isso de um modo racional e em culto a Deus. De que forma? Oferecendo o nosso corpo como sacrifício santo, agradável e vivo a Deus. É necessário que não nos deixemos nos conformar pelos padrões desse mundo, mas possamos experimentar a boa vontade de Deus, e a boa vontade de Deus é que exerçamos a nossa posição, a nossa função no corpo, e a gente já viu isso. E por último, já que estamos falando do dom de ensino, Paulo fecha o seu argumento dizendo que diante disso, diante da compreensão que você tem acerca do culto, diante daquilo que você não pode se deixar levar, você deve buscar com zelo, com dedicação, o dom do ensino, a habilidade de comunicar a mensagem cristã. Aqui eu encerro trazendo aos irmãos a necessidade que nós temos de sim buscar individualmente, de testemunhar acerca daqueles que possuem tal dom, e também de reconsiderar de que forma nós temos exposto a palavra de Deus em resposta como um culto agradável a Deus. Que você possa nessa manhã aprender um pouco mais acerca do dom de ensino e também pensar não só em como ele talvez não afeta a sua vida, mas como ele afeta a vida da igreja como um todo. Amém? Abro aqui para alguma pergunta ou para algo que não ficou tão claro.